Um bom dia a todos que nos ouvem, nos dá um privilégio de entrar na sua casa nessa manhã. Deus te abençoe. Hoje é dia 14 de junho de 2020. Vamos aí para muitos dias de quarentena. Não está sendo fácil ficar longe de todos. E quando voltarmos será um momento muito glorioso. Tenho certeza que nós vamos valorizar muito mais a nossa comunhão, né? Graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus pela vida dos irmãos, dos diáconos que tanto trabalham para nos servir ali aos domingos, o ministério infantil que cuida das nossas crianças, todos os envolvidos em todas as áreas, a intercessão que não deixa de orar por nós, a palavra que sempre é pregada, baseada na Bíblia Sagrada, o louvor que sempre vem muito ungido e nos leva a uma adoração maravilhosa. Tenho certeza que nós estamos cultuando ao Senhor, mas tenho certeza que todos estão com desejo e com saudade deste momento. Nós vamos iniciar aqui a palavra de hoje, já louvamos, já oramos, já temos fé de que o Senhor recebeu tudo que nós fizemos até aqui e creia que o Senhor vai falar contigo nessa manhã, amém? Então vamos orar para o Senhor, na sua infinita misericórdia, me usar aqui na sua palavra, amém? Fecha seus olhos aí na sua casa e prepara seu coração. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a ministrar essa palavra, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, ao encontro dos corações, ó Deus, em toda a casa que essa palavra entrar nessa manhã e em outros dias quando ela for assistida, que o Senhor possa fazer algo novo, Pai, nesses corações, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer, Senhor, alegria, confiança de que o Senhor nos ama. Venha, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, trazendo um tempo novo, Pai, de unidade familiar, um tempo de compreensão, um tempo de crescimento, Pai, na palavra, um tempo onde o Senhor, Pai, seja o centro das famílias. Nós pedimos, Pai, misericórdia. Deus, tua palavra diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Nós sabemos que nada acontece fora do seu controle. Por isso nós sabemos que o que tem acontecido, o Senhor está no controle. Por isso eu te peço, Pai, o Senhor é o único que pode, ó Deus, diminuir, Pai querido, as consequências, as sequelas do que nós temos vivido, as pessoas vulneráveis, as crianças, os idosos, Pai, pessoas, ó Pai, que estão sofrendo neste momento. Eu peço que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, Pai, de cada família, do nosso país, Pai, e do nosso mundo. Quero orar pelo presidente do Brasil, pelos governadores, pelos prefeitos. Orar, Pai, por todos os funcionários públicos, Senhor, todos os deputados, senadores, Senhor, vereadores. Quero orar, Pai, e pedir que o Senhor ponha as tuas mãos e dê sabedoria a toda essa gente para conduzir esse nosso país. Nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre todo o governo do Brasil, em nome de Jesus, Pai. Agora eu te peço que o Senhor me use aqui na ministração da palavra, que seja uma bênção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu quero contar para vocês algo que aconteceu. Conta a história de que alguns evangelistas, alguns pregadores, muito usados por Deus, eles estavam operando muitos sinais, muitas maravilhas. Deus estava usando a eles poderosamente e muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, estavam sendo curadas. E isso ali naquela região levantou muita inveja dos religiosos daquela época, que eles começaram então a perseguir esses homens, esses pregadores, e os colocaram numa prisão. Ali naquela prisão, naquela noite, de repente apareceu um anjo, e o anjo tirou todas as trancas que tinha naquela prisão e livrou aqueles homens milagrosamente, e ninguém viu eles saindo. E disse para eles, olha, vão lá no templo e preguem a respeito desta vida com V maiúsculo. E aqueles homens então foram até a casa do Senhor
e ali pregaram o evangelho de Jesus que salva. Eles foram ali livres miraculosamente dessa prisão injusta que eles sofreram. Essa é uma história que parece uma ilustração, mas na verdade ela aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. Acompanha comigo, que a Bíblia diz: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Glória a Deus. Então, isso aconteceu ali com Pedro, Tiago, com João, com os apóstolos, que estavam pregando o evangelho e operando muitos sinais e maravilhas. E essa turma de religiosos aqui, junto com o sumo sacerdote, cheios de inveja, começaram a perseguir os apóstolos, né? E os prenderam numa prisão. Mas Deus enviou um anjo, e o anjo foi lá e tirou eles da prisão. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Nada pode impedir a pregação do Evangelho. Nunca conseguiram impedir a pregação dessa mensagem poderosa. São relatos incríveis que nós temos na Bíblia que falam a respeito de coisas sobrenaturais que Deus fez aqui nessa terra para que o Evangelho fosse pregado, para que as pessoas crescem na pregação do Evangelho. É maravilhoso isso. E essa vida que fala aqui no versículo de Atos dos Apóstolos, versículo 20, é Zoe, né? A palavra Zoe, que ela significa várias coisas, sempre relativa à vida, né? E inclusive é um nome que algumas pessoas têm dado aos seus filhos ultimamente, né? Zoe. Ela tem o sentido de vida humana, mas ela tem também o sentido, e nesse contexto me parece que ela está muito mais voltada a esse sentido que eu vou ler aqui, que é uma vida real e genuína, uma vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte aqui já nesse mundo, para aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos. Então, tanto aqui nessa vida, quanto depois na ressurreição. Entre essas bênçãos, né, um corpo perfeito, mais perfeito do que o que nós temos hoje, e que permanecerão para sempre. Então, é uma definição da palavra vida, com V maiúsculo, que foi traduzida aqui da palavra original Zoe, do grego. Então, realmente, o Evangelho é uma mensagem que traz vida, é uma mensagem que traz não só vida, porque a pessoa pode viver, mas não ter qualidade de vida. Ela pode viver aqui nessa terra e ter muitas dificuldades, muita tristeza, muitas tribulações, mas a vida que Jesus nos traz é uma vida real, é uma vida ativa, vigorosa, uma vida abençoada, e tanto nessa vida quanto na próxima. Então Deus nos completa, é uma vida plena, né? Tem outra descrição que fala viver plenamente, é o significado da palavra Zoe. Então o Senhor é maravilhoso e a mensagem que Ele traz para nós no Evangelho é vida, essa vida que Ele quer trazer para nós. Isso não é lindo? Então o que nós tentamos fazer e o que mais importa realmente numa mensagem é nós dizermos para as pessoas que Jesus nos trouxe essa vida. Nós temos vida em Cristo. Então, não importa o que aconteça, o que nós passemos, não importa, nós temos uma vida com Deus, uma vida ativa, vigorosa, uma vida abençoada e já nesse mundo. Não temos que esperar apenas para a próxima, porque o que importa realmente é a vida futura, é a vida eterna, onde o corpo será transformado. Mas nessa vida o Senhor também nos dá
a graça dele, nos dá o seu favor. Nessa vida o Senhor nos ajuda, então pode confiar no Senhor, nós podemos esperar no Senhor. Mas é tão maravilhoso servir a Jesus, é tão incrível andar com Jesus, que, como até o pastor Mário pregou na semana passada, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Isso diz que aprendi a ter necessidade ou a ter fartura, não importa o que eu passo, eu tenho a vida de Deus. E eu tendo a vida de Deus, nada tira esse meu vigor, nada tira essa vida real e genuína que eu vivo devotamente a Deus aqui na terra. Então é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Quando Jesus nos resgata, né, da nossa vida com V minúsculo de pecado, o que acontece? Na verdade, a gente continua não tendo nada. É porque Ele, Jesus, coloca em nós a sua vida. Ele coloca em nós o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando Ele nos resgata, Ele não só nos tira da condenação, Ele não só nos dá poder sobre o pecado, mas Ele põe dentro de nós a vida dEle. Coloca dentro de nós o Espírito Santo dEle. Isso é maravilhoso. E Ele fala sobre isso em João, no capítulo 14, que é o texto base que nós vamos usar hoje. Atos capítulo 5, do 17 ao 20, foi lido aqui na abertura, falando a respeito da vida que deve ser pregada. E aqui em João 14, eu quero meditar junto com vocês em alguns textos aqui. Primeiro trecho que eu quero ler, eu vou te aconselhar a deixar aberto aí no capítulo 14 de João, abre aí no celular, ou então abre aí na Bíblia de papel, se você estiver acompanhando aí a mensagem pelo celular. Mas olha só, João 14, do 15 até o 17, fala assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não é incrível isso? Olha que diferenciação de relacionamento que o Pai tem conosco. Jesus, ele pede a Deus Pai que envie outro conselheiro. Que conselheiro é esse? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala, o mundo não pode recebê-lo. Então, o Espírito Santo, ele vem para todo aquele que recebe a Jesus, que recebe o direito de ser filho de Deus. E o Espírito Santo vem habitar. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem um crente, não entendem um cristão. Porque, como assim? Como viver uma vida como a gente vive, mesmo diante de perseguições, de lutas que a igreja sofreu durante todos esses milênios, a gente permanece vivo, permanece de pé, alegre, cantando. Existem relatos da igreja primitiva, e até hoje isso acontece, onde os irmãos eram ali mortos, martirizados, queimados vivos, e cantando hinos, e louvando e não negando a Cristo, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos dá essa convicção, ele nos dá essa alegria. E como diz o nosso querido apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Enquanto aquelas pessoas achavam que estavam fazendo um mal, aqueles cristãos, na verdade, estavam antecipando a sua coroação, né? A sua ida até a glória. E o Espírito Santo é quem nos dá essa convicção, essa alegria. Isso é maravilhoso. E aqui o versículo 15 é muito chave. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós, por si só, não conseguimos obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas através do amor de Deus que vem habitar em nós, Ele nos capacita a obedecer seus mandamentos. A Bíblia diz, os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados.
Jesus fala em João ali, ele fala que o meu mandamento, disse Jesus, é que vocês amem-se uns aos outros. O mandamento de Jesus é o amor, é nós amarmos uns aos outros. Quando nós amamos, nós cumprimos o mandamento do Senhor. É isso que realmente importa, nós amarmos ao nosso próximo, nós obedecermos. E o que acontece? O Espírito Santo dentro de nós vai nos trazendo alegria, e alegria, e alegria, e mesmo que esse amor não seja totalmente correspondido, não importa. O Senhor é quem devolve. A Bíblia diz assim, ó, dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Essa recompensa não vem de quem nós estamos fazendo o ato de amor. Essa recompensa vem do Pai. O próprio Pai nos recompensa. Então é maravilhoso, porque o que Deus faz por nós é algo que não tem em lugar nenhum. Não tem nenhuma outra crença, nenhuma outra religião. Então, olha só. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o mundo não recebe, não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem. Jesus está falando aqui para os seus seguidores. Vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e olha só, estará em vocês. Então o Espírito Santo, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Aquele texto de Atos dos Apóstolos que eu li no início, é o começo da igreja, onde nós vemos a igreja operando grandes sinais e maravilhas. E isso é somente através do Espírito Santo de Deus que eles eram capazes de fazer isso. Ok? Então é incrível e maravilhoso andar na presença do Senhor. Vamos meditando aqui em João. Continuando aqui, ó, no capítulo 14 ainda, tá? Versículo 18 até o 20, a Bíblia diz assim, ó, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A mensagem vai ficando mais clara aqui em João, quando ele fala isso. Jesus diz, olha, eu vou para onde? Vou para a cruz, eu vou embora. Eu não vou permanecer aqui para sempre com vocês aqui nessa situação, mas eu vou voltar. Dentro de pouco tempo, o mundo não vai me ver mais. Vocês, porém, me verão. Ou seja, todo aquele que é seguidor de Jesus, que o ama, que obedece aos seus mandamentos, vê Jesus, compreende, discerne Jesus, consegue saber que Jesus está entre nós, porque o que Jesus fez, ele dá a chave aqui no finalzinho do versículo 19, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus quer dizer o quê? Quando eu fui para a cruz e morri, eu ressuscitei, eu também dei a vocês essa mesma ressurreição. Então nós recebemos do Senhor a ressurreição. E foi pregado já 2 vezes, o pastor Mer pregou em abril a respeito da ressurreição, uma palavra maravilhosa, 12 de abril, se eu não me engano, acho que foi 12 de abril. E o pastor Mário também pregou, se eu não me engano, 19 de abril, onde ele falou a respeito da ressurreição e a vida. Então, o grande eu sou a ressurreição e a vida, trouxe para nós a vida de Deus. Então, nós temos Ele habitando dentro de nós. Versículo 20 fala, naquele dia compreenderão. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, eles compreenderam que Jesus estava no Pai, vocês, nós, os discípulos, em Jesus, e Jesus em nós. Ou seja, há uma unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo com a sua igreja, que somos nós. Somos um com Cristo, somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aqui em João ele fala que eu virei e farei morada, né? O versículo 23, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama,
obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, olha, no plural, hein? Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, o Senhor, ele veio habitar dentro de nós. Ele veio fazer morada em nós. Tá entendendo? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Que o Senhor, ele veio habitar no seu povo. Ele veio morar dentro de nós. O que mais diferencia, o que distingue realmente o cristianismo das outras crenças, é essa questão de estar em Deus e Deus estar em nós. Fundamentalmente é o que distingue o cristianismo das outras crenças. Porque todas as outras crenças, você tem um local de adoração, você tem um Deus lá em algum lugar, e você vai até esse Deus. Você tem que fazer certos rituais para se achegar até aquele Deus. Enquanto que no cristianismo, o que aconteceu? Deus veio habitar em nós, no seu povo. Então, aonde eu estiver, Deus está ali comigo. Então, hoje o templo somos nós. Hoje você dobra o seu joelho no seu quarto, dobra o seu joelho ali no seu lugar secreto, onde você tem o costume. Aliás, deixa eu te perguntar, como anda o seu lugar secreto? Tempo de quarentena tem te trazido mais disciplina ou menos disciplina? O lugar secreto está empoeirado ou está em uso? Ou nem existe um lugar secreto? Separe um tempo para Deus. Você não precisa ir até o templo de pedra, até a construção chamada igreja. Aí na sua casa é um templo. Aí no seu quarto, Jesus falou, fecha a porta atrás de você e ora a Deus em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu não preciso de um local físico para estar com Deus. Eu preciso de um local físico para estar com os irmãos, com a comunidade. É muito importante isso. Mas eu não preciso do lugar físico para estar com Deus. E esse tempo tem mostrado agora para cada um de nós, essa época que temos vivido, que o mundo parou, que realmente algumas pessoas perceberam isso. O tempo existe. Na verdade, a gente é que não faz o tempo ser bem utilizado. Então, se você entender agora que nós somos forçados a ficar mais quieto no nosso canto, que a disciplina é fundamental para que a gente tenha um tempo com Deus, quando voltar toda a correria do dia a dia, a desculpa de eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, não cola mais. Então é porque a gente não dá prioridade. Os orientais lá na Coreia do Sul, por exemplo, eles acordam muito cedo, 4 da manhã, se eu não me engano, e eles vão orar. Eles vão sempre fazer o devocional deles logo cedo, porque eles não deixam de fazer isso. É uma questão cultural, de disciplina. Por que a gente também não cria uma disciplina? Não precisa ser às 4 da manhã, mas tem algum momento do dia, é meia hora do seu almoço, é um horário à noite, entre o jantar e o horário de dormir, é 1 hora, 40 minutos antes de você dormir, você vai separar um tempo ali para Deus. Então, Deus, ele está pronto, esperando, dentro de nós e não em algum lugar. Algumas pessoas, elas tinham o hábito de apenas adorar a Deus indo na igreja. E agora que nós estamos sem igreja? Deus ficou sem a sua adoração? Deus não precisa de templo para ser adorado, templo de pedra. Deus só precisa de um coração que se dobra na presença dele. Amém? É maravilhoso estar na presença de Deus. Tem dia que a gente não tem vontade. Se alguém falar que isso não é verdade, é difícil. Tem dia que a gente não quer, nossa carne quer fazer outra coisa. Mas quando você cria um hábito, por exemplo, a leitura da Bíblia diária, quando você lê todos os dias a Bíblia, no começo você fica meio cansado, você parece que não está entendendo muito,
Mas quando você vai fazendo isso virar um hábito, coisa de 30 dias depois que você repetiu algo todos os dias, aquilo vira um hábito. E aí você já, todo dia, automaticamente você já se lembra daquilo e você já vai lá ler a Bíblia. Orar é a mesma coisa. Separe um tempo com Deus diariamente e faça isso se tornar um hábito. E você vai ver que maravilhoso. Aí você vai ficar forte realmente. Porque você vai estar desfrutando da presença de Deus em você. Ela está em você. Se você ama o Senhor, se você ama o seu próximo, a presença do Senhor está em você. Então é só você chegar, se ajoelhar, sentar, deitar, não importa a posição que você vai ficar de pé, mas você vai adorar ao Senhor, porque a presença de Deus é a maior marca do cristianismo. Deus em nós é a marca do cristianismo. Então isso é o que nos diferencia de outras crenças. Então faça do seu tempo com Deus uma realidade. Por favor, irmãos, eu clamo em nome de Jesus. Não seja uma pessoa comum. Não seja mais um apenas dentro da igreja. Faça a diferença. Porque algumas pessoas nunca conseguem crescer na fé. Não tem Bíblia, não tem oração, não tem como crescer. Fica raquítico. Então, em nome de Jesus, Deus fez algo tão tremendo quando Ele veio habitar dentro do seu povo. É tão grande. Por que nós vamos desprezar isso? Não despreze. Faça isso uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O capítulo 14 de João, voltando aqui, o que mais ele fala é isso, de Deus habitar em nós. Eu vou te incentivar a você ler o capítulo 14 inteiro, que não é tão grande, 5, 6 vezes na sequência. Lê, volta, lê de novo, volta, lê de novo e vai prestando atenção nesse discurso de Jesus, como ele fala várias vezes de estar em nós, de nós nele, dele em nós, que agora o que fica claro para mim, lendo esse capítulo, é que o novo templo de Deus é o coração. Aquela antiga aliança, onde havia um templo de pedra, onde era levado um cordeiro, e ali era sacrificado um cordeiro, e ali o sacerdote se purificava, e ali o sacerdote entrava na cabana chamada templo, tabernáculo, entrava naquela cabana e fazia vários rituais, passava pelo véu e chegava na presença de Deus. Não tem mais, acabou. João 14 deixa claro que agora, na nova aliança, é no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos direto até a presença de Deus. Então Jesus está deixando claro para esses judeus, que ele está trazendo esse discurso, seus discípulos, já está prestes a ele ir para a cruz aqui, logo depois desses discursos aqui, 14, 15, 16 e 17, esses capítulos, Jesus vai ser preso e ali se consuma a obra. Ele está dizendo para eles, olha, acabou o templo. Não há necessidade mais de você ter um templo para chegar até a presença de Deus, porque a presença de Deus agora vem habitar dentro de vocês. Estou tirando a velha aliança. Na ceia aqui, logo anteriormente a esse capítulo 14, Jesus fala, esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus trouxe agora a nova aliança no sangue dele, a presença de Deus. Ele escandaliza todos antes, alguns capítulos atrás, quando ele fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele quer dizer que nós nos tornamos um com ele. Essas palavras que eu vos disse são espírito e vida, disse Jesus. Então Jesus fez com que nós nos tornássemos um com ele, tirando a velha aliança. A gente vai entender isso melhor. Quando a Bíblia entra agora no capítulo, começa o capítulo 14, que eu fui meio de trás para frente, para a gente entender, mas o capítulo 14, no versículo 1, Jesus ele faz uma grande declaração. Ele já disse para eles que ele ia para a cruz, e eles estavam muito preocupados. Então Jesus fala assim, ó,
Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu estou lendo João 14, a partir do verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E agora Tomé faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Agora Jesus faz uma declaração poderosa. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus faz essa mega declaração. Eu sou caminho, verdade e vida. Como já preguei em janeiro de 2019 sobre esse tema lá no salão da igreja, sobre caminho, verdade e vida, essa analogia que Jesus faz, que é tão pouco conhecida, essa analogia. Eles entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo e ficaram muito pensativos. Jesus falou: eu sou o tabernáculo, eu sou o templo de Deus. Ninguém chega até o lugar santo. O lugar mais santo que tem lá no tabernáculo é onde estava a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Ninguém chega até a presença de Deus a não ser por mim. Porque lá no tabernáculo, já vou mostrar as fotos para vocês aqui entenderem, as imagens. Caminho, verdade e vida é o nome das 3 portas do tabernáculo. Eu já vou mostrar isso para vocês entenderem melhor novamente. Então, Jesus ele fala: ninguém pode chegar até a presença de Deus a não ser por mim. Olha aqui, esse desenho, ele mostra o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda fechada por uma cerca, e ela tinha algumas partes nela. Então, a primeira parte aqui, ó, é a entrada, que era chamada, essa porta era chamada de caminho. Já vamos falar sobre ela. Aqui você tinha o altar do sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado. A pia de bronze, onde o sacerdote se lavava depois do sacrifício. Depois ele entrava aqui, neste primeiro compartimento, e essa porta tinha um outro nome, verdade. Então, a primeira caminho, a segunda porta era verdade, porque aqui ele falava a verdade a respeito dos pecados do povo. E a última porta, essa dentro do tabernáculo, aqui ele está cortado para a gente enxergar por dentro. Então aqui a primeira parte chama lugar santo, e a última parte chama lugar santíssimo, ou santo dos santos, e lá dentro tem a Arca da Aliança. Essa porta era chamada de vida. Então aqui a gente chegava até a vida, que é a presença de Deus. Então quando Jesus falou: eu sou caminho, verdade e vida, ele estava citando este lugar para eles, o tabernáculo, ou seja, a presença de Deus. Ninguém chega até aqui, ó, o último lugar, lugar santíssimo. Ninguém chega até o lugar santíssimo se não for através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sacerdote tinha que se purificar aqui dos seus pecados através do sacrifício de um cordeiro. Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos abre caminho para chegarmos até a vida, que é o Pai. Amém? Então, isso é o que quer dizer caminho, verdade e vida. Continuando aqui, uma foto mais agora do tabernáculo fechado. Essa porta grande, uma porta pesada, eles tinham que entrar pelo cantinho aqui, né? Para poder acessar o caminho, depois a verdade e aqui dentro a vida. Olha que bonito que era, né? O altar do sacrifício, a pia de bronze e a cabana fechadinha. Não vou falar dos utensílios que tinha lá dentro, que hoje não é o tema. Então, especificamente,
Jesus citava as 3 portas. A primeira porta, já falei, era chamada de caminho. Vamos continuar. Portas e caminhos, né? Então, lá em Mateus 7, Jesus fala assim: entrem pela porta estreita. Aquela porta lá do tabernáculo, ela era bem estreita. Ela era uma cortina bem pesada, que tinha que passar pelo cantinho e era bem pesada. E ele fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Olha a vida aí de novo, tá vendo? Que leva até a presença de Deus. São poucos os que a encontram. Então, pouca gente quer passar pela porta estreita do evangelho, do caminho, de entregar sua vida ao Senhor. E é tão maravilhoso servir a Jesus, por que não entregar a vida a Ele, né? Mas enfim, só vivendo essa experiência que a gente sabe do que nós estamos falando. Continuando. Então, como eu falei, olha aqui como era estreitinha, né, a porta. Então era um véu espesso, não se passava no meio como uma cortina, se passava pelo canto e a passagem era apertada devido ao peso do véu. Então era bem apertada essa passagem, é isso que Jesus fala: entrem pela porta estreita, então, essa porta que conduz até a vida. A primeira coisa que acontecia, depois que passava pela verdade, ou pelo caminho, era oferecimento do sacrifício. Então, essa parte é fundamental no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Então, nós precisamos pedir perdão. Então, se você está ouvindo essa mensagem e você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é dia de você entregar a sua vida pedindo perdão dos seus pecados, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador e sabendo que custou um alto preço o fato de Deus vir habitar dentro de nós. O preço foi a morte do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a primeira coisa que acontece é receber o perdão dos nossos pecados. Então, confesse os seus pecados ao Senhor, peça perdão e Ele vai te receber também. Aí depois o sacerdote se lavava, isso significa o que? A santificação da nossa vida, que é um processo contínuo. Então, eu recebo perdão, mas todo dia eu preciso me lavar de alguma coisa. O perdão é único. O perdão de salvação é uma vez só. Você foi salvo, recebeu o perdão. Então, o que eu tenho que fazer? Continuamente me santificar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo contínuo. Então, santifique-se a cada dia. A palavra de Deus é que te santifica. João 17, Jesus ora assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está em João 17, 17. É um texto maravilhoso também. Continuando. A segunda porta era chamada de verdade. Então, passei pelo caminho, perdão no altar do sacrifício, santificação contínua, e aí vem a verdade. Dentro dessa primeira parte da cabana, nós temos ali o lugar santo, que é onde o sacerdote contava para Deus sobre o pecador, a verdade sobre o pecador, por isso que tinha esse nome. Então aqui tinha aqui o altar do incenso, onde ele queimava ali um cheiro agradável ao Senhor, o tabernáculo, 7 castiçais aqui, e os pães da proposição. Então, estamos aqui na segunda parte do tabernáculo chamado verdade. E depois é a vida, que é onde tinha a arca da aliança, é a porta que conduz até a presença de Deus, só entra aqui quem confia nele. Então, dentro da última porta, que é a vida, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, hoje, olha que privilégio nós temos. Todo aquele que recebe ao Senhor entra na presença de Deus imediatamente. Imediatamente nós vamos até a presença de Deus. Isso é incrível. Não há um Deus como o nosso Deus. Não há um Deus tão amoroso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão amável como o nosso Deus.
que abriu o caminho, porque nós, que merecimento nós temos? Não merecemos nada. Por que ele faria isso? Só por amor mesmo. Então é incrível nós chegarmos até a presença de Deus através do sacrifício de Jesus. Isso é que faz do cristianismo a única e verdadeira religião, porque realmente ela religou o homem a Deus, trouxe a presença de Deus para dentro de nós. Caminho, verdade e vida. Quem confia no Senhor é o que pode entrar ali. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, o Evangelho é uma chamada à confiança. O Evangelho é uma chamada a eu tirar a minha própria inteligência, eu anular a minha própria inteligência e confiar que Deus é muito mais inteligente que eu. E confiar que Deus é muito mais poderoso que eu. Confiar que Deus vai me mostrar o caminho certo, o caminho da salvação, o caminho de uma vida feliz, o caminho de uma vida realizada, o caminho da Zoe, a vida plena, uma vida ativa, uma vida vigorosa, não uma vida qualquer, mas uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Mas isso requer confiança. Eu largar as minhas próprias convicções e confiar totalmente no Senhor de todo o coração. Amém? Você confia no Senhor de todo o seu coração? Você já entregou sua vida toda para Ele e disse: Senhor, dirija a minha vida. Eu não quero mais dirigir, é o Senhor quem vai dirigir a minha vida. É maravilhoso deixar que Ele conduza, Ele não erra o caminho. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos, o Senhor conhece a nossa estrutura. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Amém? Eu quero, em resumo com isso, Jesus falou, João 14, não se perturbe o coração de vocês. Jesus estava indo para a morte e para a ressurreição. Vou preparar lugar. Esse preparar lugar que ele foi fazer, nada mais é do que morrer e ressuscitar. Isso estava disponível para eles e também está para nós. Porque a partir do momento que a gente ressuscita, o Senhor vem habitar em nós. E nós passamos pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é a presença de Deus. Então, hoje, te aconselho hoje a você dar esse passo, a orar mais, a buscar mais ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje é o dia de você entregar sua vida a Ele e deixar que o Espírito Santo de Deus entre também no seu coração e faça morada em você, como eu li aqui no versículo 23 de João 14. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Recebe agora aí para você, obedeça a palavra do Senhor e receba. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. João 14 tem uma mensagem. Deus veio habitar em nós. Deus abriu o caminho até o acesso a Ele através de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Amém? Então, abra, isso está disponível para nós também. O que eu quero resumir aqui? Na prática, tem 3 perguntas aqui nesse capítulo 14. 3 perguntas. Uma no versículo 5, uma no 8 e outra no 22. Eu queria te incentivar a você fazer essas 3 perguntas também. Primeira, versículo 5. Tomé pergunta, Senhor, eu não sei qual é o caminho. Você já entendeu que só tem um caminho para Deus? O caminho para Deus não é através da sua própria sabedoria. O caminho para Deus é através de confiança nele. Confiar que Jesus é capaz de nos levar até a presença de Deus. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, santifique-se diariamente e tenha os seus momentos de intimidade com Deus, diariamente. Esse é o princípio de ser cristão, ter intimidade com Deus. A segunda pergunta, versículo 8. Felipe
ainda eles estavam confusos e o Felipe faz uma pergunta: mostra-nos o Pai, Jesus, isso é o que nos basta. E Jesus fala: Felipe, eu estou com você há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Jesus declara: eu sou Deus, quem me vê, vê o Pai. Ele e o Pai são um. E toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem habitar em nós. Então não existe mais local físico para a presença de Deus. Você tem sido dependente ainda de um local físico? Faça essa pergunta para você. Ou você tem conseguido viver o melhor de Deus, mesmo na escassez que nós temos vivido de comunidade, de comunhão? Pensa um missionário que sozinho ele sai da sua terra e vai para uma terra distante, onde não tem igreja, não tem cristão, não tem nada. Ele não vai ter suporte nenhum ali de ninguém. Ele vai ter que ser a igreja, vai ter que ser tudo. Então, o versículo 8 fala de Jesus trouxe para nós a presença de Deus. Não tem mais local físico para a presença de Deus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Faça essa pergunta. Você vê Jesus como Deus? Você entende que a presença física não é mais necessária para nós chegarmos até Deus? Que a igreja existe com um único motivo: pregar o Evangelho e nós termos comunhão entre nós e nos ajudarmos uns aos outros. Mas não é lá que está a presença de Deus. A presença de Deus está aqui, ó, dentro de nós. E a terceira pergunta, que está aqui no versículo 22, tem um Judas aqui, que não é o Iscariotes, né? Ele é o Tadeu, filho de Tiago. Ele pergunta: por que não se revelará ao mundo? Então, somente quem ama a Jesus e o obedece é que recebe o acesso ao Pai através do seu amor. Então, a pergunta para nós fazermos: você ama mesmo os mandamentos do Senhor? E eu já disse, quais são esses mandamentos? Os mandamentos do Senhor amem ao seu próximo. É o que Jesus manda a gente fazer lá, aqui em João 15, no versículo 12, fala: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o mandamento de Jesus é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. A terceira pergunta que a gente tem que fazer: qual é o meu nível de amor? Eu tenho mesmo amor pelos irmãos, pelas pessoas próximas, como Jesus mandou, como o Pai falou: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é muito importante fazermos essa pergunta: qual é o meu nível de amor pelas pessoas? Então, 3 perguntas. Só existe um caminho para Deus? Mostra-nos o Pai. E por que Jesus não se revela ao mundo, mas somente para aqueles que o amam? Então, faça essa pergunta para você, ok? Então, a série de pregações sobre o grande Eu Sou, né? Hoje nós falamos sobre a sexta. Então, das 7 declarações, nós já pregamos sobre eu sou o pão da vida, pregamos sobre eu sou a luz do mundo, sobre eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. A quinta foi a respeito da ressurreição e a vida, que dia 12 do 4 o pastor Mer pregou, e dia 26 do 4 o pastor Mário também pregou a respeito desse tema, e foi muito bem explicado. Você pode recorrer às mensagens. E hoje nós falamos sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você entenda que Jesus é Deus, é grande, é todo-poderoso, é um nome que é sobre todo nome, mas Deus, na sua infinita bondade, veio habitar dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós. E o resumo dessa mensagem: não há mais local físico para nós buscarmos a Deus, mas Deus está no seu povo, está dentro de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te encha do seu Espírito e que o Senhor te ajude a compreender a grandeza dEle. Você vai compreender muito de Deus
não ouvindo pregações na internet, não lendo livros, tudo isso é muito bom, mas você vai compreender muito de Deus, sabe aonde? Na sua intimidade com Ele, no seu lugar secreto, ali no seu quarto, só você e Ele orando, só você e Ele lendo a palavra. Creia que Deus está com você. Se você o ama, Ele veio habitar em você. Se você o ama, você guarda os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor é: ame ao seu próximo. E a presença de Deus estará na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, encha a tua casa e o teu lar, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará